Vou falar sobre um tema que, para nós, historiadores da farmácia, historiadores da medicina, historiadores da ciência, é um tema de significativa importância. O tema das farmacopeias. A primeira farmacopeia surgiu em Florença, em 1499, chamado Receituário Fiorentino, uma tradução que fiz para português. É um livro que se vulgarizou, sobretudo, a partir do século XVII. E existiam farmacopeias em diferentes países da Europa, depois diferentes países do mundo, e Portugal não foi exceção a essa situação. Era um livro de um autor que incluía um conjunto de matérias-primas necessárias à produção dos medicamentos, vegetais, animais e minerais, e posteriormente químicas, e também um conjunto de fórmulas e métodos para a preparação desses mesmos medicamentos. As farmacopeias transformaram-se assim, muito rapidamente, em livros de forte interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, porque mexiam com questões médicas e farmacêuticas, mexiam com questões químicas, do domínio da zoologia, da física, da mineralogia, da geologia, entre muitas outras ciências. A botânica transformou-se também num apoio muito forte da construção das farmacopeias. As farmacopeias ganham uma nova dimensão quando chegam à Europa novas matérias-primas provenientes do continente americano e depois também do Extremo Oriente e de zonas desconhecidas de África. Há um enriquecimento do arsenal terapêutico. O conhecimento da botânica e depois da extração dos princípios ativos a partir das plantas medicinais fazem parte também desta história das farmacopeias. A vulgarização das primeiras farmacopeias dá-se essencialmente ao longo de todo o século XVII. As farmacopeias de Londres, a farmacopeia de Veneza, a farmacopeia de Edimburgo, a farmacopeia de Paris tornam-se referentes na Europa. E os diferentes países europeus vão adotando diferentes farmacopeias à medida que iam sendo publicadas por pessoas que entendiam que os seus conhecimentos seriam úteis para o conhecimento dos vegetais, dos produtos químicos necessários à produção dos medicamentos e também à preparação desses mesmos medicamentos, sugerindo também diversas fórmulas que os médicos podiam efetivamente receitar. Portanto, a farmacopeia é um livro de grande interesse para a história da medicina, para a história da farmácia, das ciências farmacêuticas, para a história da química, para a história da botânica, para a história da zoologia, também para a história da física, da química, da mineralogia e para outros ramos do conhecimento, porque é efetivamente um livro de congregação de imensos saberes, imensas disciplinas. A primeira farmacopeia portuguesa surgiu em 1704. E quando me refiro à farmacopeia portuguesa, é uma farmacopeia escrita em português, por um autor português e publicada e editada em Portugal. Foi em 1704. A farmacopeia lusitana, da autoria de Dom Caetano de Santo António, que era conregrante de Santo Agostinho, vivia no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, e que entendeu em 1704 que era de grande utilidade a publicação de uma obra que congregasse um conjunto de matérias-primas úteis à preparação dos medicamentos e que, simultaneamente, congregasse um conjunto de fórmulas que transformavam essas matérias-primas em medicamentos. É uma obra de grande riqueza, é uma obra de acordo com a matriz galénica, galénico-hipocrática, em que a saúde e a doença eram interpretadas de acordo com os conceitos das teorias humorais de Galeno e Hipócrates, onde a saúde resultava de um equilíbrio entre os humores, que eram a fleuma, a bilis amarela, a bilis negra e o sangue, e a doença era o resultante de um desequilíbrio desses mesmos humores. Portanto, a primeira farmacopeia portuguesa, a farmacopeia lusitana, é uma farmacopeia que obedece fielmente, podíamos assim dizer, a essa matriz galénico-hipocrática. Esta obra foi editada em Coimbra, na oficina, ou seja, o editor foi João Antunes, o impressor João Antunes, na cidade de Coimbra,
e revela também a importância da farmácia conventual na construção das farmacopeias. As boticas dos mosteiros e dos conventos eram, efetivamente, polos dinamizadores do saber científico, tanto médico como farmacêutico, como noutras áreas do conhecimento, mesmo conhecimento químico, conhecimento botânico, e, portanto, esta farmacopeia traduz bem essa preocupação que existia em muitos mosteiros e conventos de grande dimensão, como era o mosteiro e o convento de Santa Cruz de Coimbra, que tinha uma botica de grande dimensão, tinha uma excelente biblioteca, cuja parte dos livros se encontra hoje na valiosa Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra. Esta farmacopeia teve outras edições, uma em 1711 e outra em 1725, quando o Caetano de Santo António se desloca de Santa Cruz de Coimbra para o mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, e teve ainda uma outra edição póstuma, publicada nos anos 40 do século XVIII. A segunda edição, a partir da segunda edição, melhor dizendo, esta farmacopeia toma uma orientação um bocadinho diferente. Deixa de ter como subtítulo Método Galénico de Preparar os Medicamentos para se intitular Método Galénico e Químico para Preparar os Medicamentos. Estavam assim abertas as portas para o aparecimento de muitas outras farmacopeias em Portugal, à semelhança do que ia acontecendo no estrangeiro, onde muitos países tinham diferentes farmacopeias de autores diversificados, tanto boticários como médicos, como, por vezes, pessoas que não eram ligadas à medicina nem à arte de preparar os medicamentos, mas eram droguistas ou pessoas mais ligadas à atividade química ou então cirurgiões. E esta farmacopeia de 1704 é, como disse, considerada a primeira farmacopeia portuguesa, porque é a primeira que é editada em Portugal, redigida em português, por um autor português. Não queremos aqui tirar o valor aos trabalhos de Francisco Sanches e de Zacuto Lusitano, mas esta é efetivamente considerada a primeira farmacopeia portuguesa, como disse e como acabei de repetir. A primeira farmacopeia oficial portuguesa surge em 1794, isto é, 90 anos depois. E a pergunta que se coloca é se entre 1704 e 1794 se não se publicam mais farmacopeias para além daquelas 3 edições da farmacopeia lusitana. A resposta é sim, publicaram-se muitas farmacopeias, muitas e diversificadas farmacopeias, de autores diferentes, tanto boticários, como cirurgiões, como médicos. Traduziram-se algumas farmacopeias estrangeiras. E isto denota, efetivamente, a preocupação que havia por parte tanto de médicos como de cirurgiões como de boticários de ter, efetivamente, livros científicos e técnicos importantes para a preparação dos medicamentos e a preocupação que havia, efetivamente, com a sua qualidade e, por que não dizer, a própria segurança desses mesmos medicamentos. Vejam que a farmacopeia é uma obra que existe com este nome desde há várias centenas de anos. É uma obra que tem tido diferentes orientações, tem tido a oficial diferentes edições e que constitui também, do ponto de vista da história do livro, uma obra de importante e de reconhecido significado. A minha presença num projeto de investigação, numa rede de investigação mundial sobre a história das farmacopeias, leva-me, efetivamente, a ajuizar que esta temática é, efetivamente, uma temática de grande importância, de grande apreço, interdisciplinar, multidisciplinar, de convergências de diferentes interesses, não só em Portugal, mas também em diferentes países da Europa e do mundo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.